Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim eu já não posso sofrer Como ano passado. Tenho chorado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pati, pede pra entrar aí, Ana, pede pra entrar. Eu tô me atrasando. Vocês me ouvem bem? Dá pra me ouvir bem? Eu tô ouvindo bem. Tá? Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo legal. E aí, doutora Ana? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu tô de Ana Canhos aqui. Porque apesar de muito moço, me sinto. Deixa eu arrumar aqui o trem. Tenho pensado também. É brasileiro e anda do meu lado. Assim eu não posso sofrer como no ano passado. É ótimo. Chorar. Dá pra fazer um samba, Patrícia, com essa música? Ah, dá. Ah, Patrícia, então eu fico lá te assistindo. Tô pensando. Mas cadê a Patrícia que eu não tô enxergando ela aqui, meu Deus? Oxi, Oxi, Patrícia tá bem aí do seu ladinho. Tô do seu lado, Ana. tô vendo não, mulher. Oi? Oxi, essa foi boa. Deixa eu ver. Só tô vendo Célia. Tô fora. Patrícia tá muito aí, bela, linda. Oi, Simone. Beijo, Fernando, beijo, querido. Cadê Laís, que não chegou ainda? Oi, Duda Duarte. Mas esse ano eu não vou. Um dia eu vou cantar lá no Batuque Marias. Venha. Tá muito legal o projeto. Aproveitar de fazer propaganda. Gente, tá bonito demais. Gente, acessem lá, Batuque Marias. É muito legal, muito legal. Muito. Eu super amo, né? Música, então eu fico lá só acompanhando. E a tua, eu acho que ela é sua maestra. Tá vendo agora? Agora estou. MC Carol, bora! A dona de 1046, bora, te amo. A gente tá esperando só o doutor Arthur entrar aí. Carla Dias. Oi, Carlinha, quanto tempo que a gente não se vê, né? Do ex aqui. Alô. Oi, Iraci! Um grande beijo pra Condeúba. Um grande beijo pra Condeúba. Patrícia é cantora, gente. Patrícia canta também. Tem um monte de gravação dela lá cantando. Eu Gente, tento, não né? toca. Ela canta e toca. Na hora que eu te encontrar com meu violão, bicho, só vai dar nome. Nossa, tem que vir aqui pra São Paulo. Pampar. Concordo. Tem uns projetos aí querendo me levar para São Paulo. Me levem, por favor. Na hora que o meu diretor entrar aí, eu vou dizer para ele, me leve logo. Per favore. Guarde, sem ter porquê. Gente, eu adoro música. A música é tudo muito de bom. Oi, Ione, nosso assistente social e pegada na nossa live, tá sempre com a gente. Você tá dando um toque pro Arthur, Ana? Se Vou quiser, mandar mensagem. eu dou um toque aqui pra ele. pelo computador. Deixa o computador aberto. Ele falou. Já mandei Para eu pra poder ele. colar as perguntas, porque essa live é muito inteligente, tem umas perguntas muito bem elaboradas, não vou lembrar delas. Se o coração bater forte e arder, no fogo gelo vai queimar. Você já mandou mensagem para ele, não já? Sim, Não senhora. vou mandar, não. Mandar Ficamos chamando assim, senhora. Osemar Nunes Santos, olá. Gente, cumprimentem as pessoas. Adriana Bar. Pode ser a galera de vocês aí boa noite. Já vi uma galera minha aí que entrou. Tô vendo aí. Boa noite, minha linda. Boa noite.
Ô, Ione, você tá arrasando, bicha, nos vídeos, viu? A piada tá fazendo os vídeos, arrasa no cabelo, pá, joga o cabelo pra lá e pra cá. Ele! Poder na peruca, viu? Força na peruca. Minha peruca tá fraca. A bicha tá linda demais. Levou vídeo aí falando da Páscoa. Eu tô ligada, Celso. Ó, Dinei! Te amo, querido. Tem um grande amor por você, um carinho tão grande. Tão difícil a gente encontrar gente boa como você, gente decente, gente honesta. E ainda mais gente que a gente confia. Sabe aonde? Na Polícia Militar da Bahia. Eu confio no Rodney Gomes. Grande abraço pra você. Não é fácil não, companheiro. Você é foda. Nos momentos mais difíceis eu fico lembrando, meu Deus, Rodney. Me socorre, meu santo Rodney. Eu vou pro pé da cama e vou rezar. Meu santo Rodney, amém. Laércio, a gente comentei ainda lá. Fique rindo aí, achando que é engraçado. Isso requer... Gente, a gente está só esperando o quarto convidado entrar, tá bom? Para a gente poder iniciar, mas essa é organicamente, como diz o PT. O PT tem essa onda de que é orgânico, de que não é orgânico. Então, organicamente, a bancada, se essa rua fosse minha. Porque todos nós de hoje fazemos parte da bancada, se essa rua fosse minha. E hoje a gente vai falar sobre os abusos sexuais na infância e as consequências. Completa, Patrícia. Para toda a vida. Ao longo da vida. Né? Infelizmente, quem foi abusado ou abusada sexualmente vai levar marcas por toda a vida. E a doutora Patrícia e o psicólogo Arthur Leão, eu inventei que o nome dele era Arthur Ângelo, não sei de onde que eu inventei isso. Aí eu queria gravar um vídeo e fazendo a chamada, mas quando eu gravei o nome dele errado, eu falei, desiste, socorro, alguém me ajude. E convidem as pessoas, por favor, que a gente precisa conversar, e as mães, os pais, os familiares, que tem pessoas que já sofreram abuso sexual, fiquem ligados, porque as consequências é para toda a vida, infelizmente. Não é porque a gente está falando não, é porque é verdade mesmo. E eu mesmo vou me consultar com a doutora Patrícia aqui, vou perguntar umas coisas para ela. Eu já fui vítima de abuso sexual, vou perguntar, doutora Patrícia, por acaso eu sinto isso por conta disso? É sério, eu sou sua fã. Beijo, minha amiga, ótima noite a todos, um beijo. Oi, Laís, tô ligadinho na live. Laís hoje mandou um áudio lá para a TV Araraquara, a TV, como é o nome da TV? Chega. Mandou uma TV dizendo, gente, presta atenção, a live de Célia Regina, vamos todo mundo hoje. A live é muito boa. Ela fala de criança, de mulher, a gente tem que ir lá. Prestigiar. Amei, Laís, obrigada. Fiz um vídeo todo pouco. Mona Lisa Cardoso, você, a própria Mona Lisa Cardoso, que está aqui, ela é minha amiga, que eu amo muito de paixão. Sou apaixonada por ela e ela ainda é advogada que me socorre nos momentos mais difíceis, assim. Só quando eu tenho um problema muito, muito difícil, oi Mariana Pinto, é que eu falo com a doutora Mona Lisa. Mona Lisa, militante. Mona, entra aí um pouquinho, Mona, enquanto o doutor Arthur não entra. Ela é militante das causas, tá, gente? Ela trabalha especificamente, trabalhou muitos anos no CREAS. Ela implementou trabalhos aqui em Juazeiro, serviços públicos voltados para o enfrentamento à violência e ao abuso da criança e adolescente. Então, a doutora Mona Lisa é especializada mesmo nessa área. Por isso que ela veio para lá, essa danada. Quando ela viu o tema, ela veio, né, sua bicha? Dê uma entradinha aí, dê um oi. Aí, quando o Arthur chegar, você sai. Se você dá só um oi pra gente, ela vai dizer que não. Bota o filtro aí e entra, mulher. Pra quem tem filtro no Instagram. Pegou desprevenida, né? Mas ela é fera. Gente, essa mulher é um espetáculo. Ela estuda essa causa há muitos anos e ela que implementou as políticas aqui em Juazeiro da Bahia. O projeto Sentinela foi a doutora Mona Lisa. E eu tive o privilégio, meu ego, bicha linda. A gente tem que fazer os projetos juntas. Meu ego trabalha com projetos voltados para mulheres em situação de cárcere. E a gente tem que fazer um projeto junto. Oi, Gabriel Pinheiro. Que lindão você. É muito lindo. Paulo Viana, um grande abraço, querido. Então a Mona, ela fez um grande trabalho, ela ainda trabalha nisso.
mexeu com criança e adolescente e ela entra na voadora aí, a bicha é valente. Então ela sabe tudo sobre isso. Mano, você podia entrar aí, não com um oi, né? Se assim a gente abria. O que está acontecendo com o Arthur, gente? Ele falou com a gente agora. Também, mas ele não visualizou. Será que ele está pensando que ela não sei essa rua por cima? Pode ser. Mas ele fala aí para ele que é aqui no nosso. Ele não está respondendo. Dorinha Verdelho, quando é o chegando. Presta atenção, mamãe e papai. Presta atenção a pessoas adultas também, que já sofreram violência, abuso sexual na infância. Hoje a gente vai saber se aquela dor que a gente sente, se aquela angústia, se aquele aperto do coração, se aquela dor na alma, se aquela dor nas pernas, sei lá, dá um cansaço, uma dor de cabeça, um nervoso, um estresse, tem hora, vontade de chorar do nada. Se isso tem a ver com a questão hormonal, porque está mexendo com o nosso metabolismo todo, né? Com toda a nossa questão hormonal. E aí é porque lá atrás a gente foi abusada sexualmente. Eu já fiz muitas terapias, né? E eu confesso a vocês que meus médicos todos, que eu sento para eles, me conto minha história toda. Um médico poder me examinar, doutora Patrícia, no dia que a senhora for me examinar, eu vou te contar minha história toda. Se você saber que remédio você me dá, vai dizer, ô coitada dessa. Essa pessoa é muito sofrida. Boa noite, linda, gatonas, dona 346. Amo demais essa menina, meu Deus. Amo tanto. Se eu pudesse, catava pra minha casa. E aí, Célia? Mãe Nazaré. Oi, você quer começar, senhor Arthur? Então vamos, né? Mãe Nazaré, um grande beijo. Tá passando um tempo, né? Noitinho, a gente deve... se alguém... Ione, se você puder dar uma ligadinha para ele, quem for da bancada aí, que tá lá no grupo da bancada, se puder dar uma ligadinha para ele, para dizer que a gente só está esperando por ele. Mas então a gente vai abrir, porque enquanto isso a gente precisa que Ana Maiane, Célia Regina, vocês conhecem? Célia Regina, figura manjadinha, né? Sou eu, a mediadora ou a apresentadora do podcast Sessão Leucemia. E eu tenho um grande prazer de trabalhar com essas mulheres fantásticas que chegaram e vieram trabalhar com a gente um sentimento de voluntariado. Um sentimento de voluntariado. Um sentimento de voluntariado. Todas elas quiseram e vieram trabalhar com a gente, assim, dizendo, eu vou trabalhar voluntariamente. Arthur Neto, você quer me matar do coração? Pede para entrar aí, meu amor. Pede aí para entrar, amor, chama, que a gente já vai abrir agora. Então, e a gente recebeu várias pessoas, e homens e mulheres, que estão muito dispostos a combaterem, enfrentarem. Pede para entrar que é melhor, Arthur, o Bruno ficar te procurando. Manda um convite para mim que eu vejo rapidinho. Para a gente ir para o enfrentamento à violência à mulher, para a gente ir ao enfrentamento ao abuso sexual a crianças e aos adolescentes. Oi, Jorge Weber. Triatleta, não dá mais, né? Para a gente ver do jeito que está, e a gente precisa criar reproduzir outra sociedade que não seja mais, né, as mesmas. Minhas filhas, que não têm os mesmos traumas que eu espero que não terão, porque já tem 21 anos e já passou a fase dos traumas na vida delas. E eu tenho um filho de 24, de 29, eles passaram dos traumas, né, da fase dos traumas, e agora eles estão adultos e fortes para ir para o enfrentamento. Eu estou só esperando o Arthur. Arthur, amor, pede para entrar. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar mandar um convite para você. Ele não sabe pedir para entrar. Então eu vou convidar agora. Pronto, convidei. Aceita aí, entra. Veja aí se deu certo. Ele está pelo computador. Arthur, tem que ser pelo celular. Pelo computador a gente não consegue. Não foi por isso. Primeiro dia eu também fiquei patinando ali, Arthur. É normal. Só as liveiras sabem disso. Mas minha primeira vez, o Cauã que me ensinou isso. Eu falei, Cauã, e agora? Porque tem que arrumar o computador. Ele falou, Célia, a gente não faz live pro computador, tá? Primeiramente, é pelo celular. Então deixa de estresse, não me estresse. Liga esse celular aí que vai dar tudo certo. Mas
primeira live há uns 3,5 anos, 4 anos atrás, desse jeito. Cauana, que é nosso designer, que construiu conosco tudo isso que nós somos hoje, me deu essa bronca, ele falou isso. Eu não vou cumprimentando as pessoas, então, o Fabinho Malvá, Ed Retalho, que é a Beth, Rubinho, um grande abraço para você. Rubinho, nossa grande representação no estado do Ceará, para pessoas com deficiência no Partido dos Trabalhadores. E sempre Rubinho está lá, ao lado do presidente Lula, fazendo essa representatividade. E eu gosto demais quando você está por perto, viu, Rubinho? Rubinho é que faz essa representação, e ver o Michel agora fazendo as traduções. Nossa, eu fico muito, muito orgulhosa do Michel. Jamile, um grande abraço, gratidão. Então, Arthur, você vai entrar no seu celular, e você vai pegar e colocar no meu perfil, você vai lá na bolinha que tem lá em cima, e clica em cima, pede para entrar, porque vai aparecer nós 3 na live. Aí é muito simples isso, mas simples que o computador. E a Patrícia está ansiosíssima, com toda a fala já pronta, preparada, parada na garganta. Estou notando que a Patrícia... Se você vem lá, se você vir Patrícia tocando lá, ó, como é o nome daquilo, Patrícia, que você toca? Tantã. Tantã, ela toca, ela canta. Estou apaixonada pelo projeto. Dançar, ela toca muito bem. Ela é da percussão, menina, ela arrasa. E ainda pega o microfone e canta. E ela ainda canta Liz Regina para me humilhar. Eita, que me humilhou agora. Oi, doutora Poliana. Agora que foi mesmo, me humilhou de vez, me humilhou. Poliana fez faculdade comigo, minha colega de turma. Ai. Saudade. Mandinha Braz, deve ser família Braz chegando aí. Minha Arthur, vou te mandar o convite de novo, meu amor. Arthur Neto, convidar. Te convidei de novo para ver. Aí, ó. Para ver se você vai, se você consegue. Aê. Agora! Finalmente! Finalmente! Aí, gente, agora desculpa, o quarteto está completo. Assim, falta de aptidão com as redes sociais. Acontece. A gente aprende. Tudo bem. E a gente precisando de vocês aqui, que vocês conversem mais, que vocês falem mais para o povo aprender, senão o povo fica pensando que é tudo invenção. Minha e da Ana, disse essas duas inventam coisa, não tem nada disso. Mas na verdade não, realmente existem muitos complicadores quando uma pessoa é abusada sexualmente na infância. E a gente precisava de uma médica aqui, de um psicólogo, para convencer vocês sobre isso, né? Porque eu não tenho moral para isso, mas que eu faço, eu não tenho moral para isso. Então a gente vai abrindo a nossa live, boa noite. Essa é a bancada feminina, feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha. LGBT, lembrando sempre que é o recorte de lésbicas, bissexuais e transexuais, porque nós fazemos esse recorte e nós cuidamos das mulheres com Tatiane Rueda, que é a nossa psicanalista que cuida especialmente das mulheres LGBT. A gente tem esse carinho, a gente tem esse recorte, a gente tem esse cuidado. A gente tem um cuidado com as mulheres. Oi, Jovino! Um grande abraço. Com as mulheres quilombolas, com as mulheres do axé, eu quero cumprimentar minha companheira Sandra Aleixo, minha mãe Nazaré, que acabou de entrar aí. A gente tem todo o cuidado com as mulheres em situação de cárcere, em situação de prostituição, em situação de rua. É mulher, a mulher da classe média, a mulher da classe média alta, média baixa, muito pobre, não importa. É mulher, nasceu vaginada, que é assim que a gente fala agora, a gente se preocupa. Mas se aquele corpo também se sente feminino, se sente mulher, é também cuidado pela bancada, se essa roupa fosse minha. Então, hoje nós estamos aqui para debater um tema muito importante, que a gente vem debatendo aí a partir da provocação das pesquisas científicas da doutoranda Ana Maiani. É que é difícil falar doutoranda e Ana, fica misturando os dois, no final, no início. Aí parece que eu estou falando doutoranda, mas é doutoranda Ana Maiani, que trouxe essa provocação para a gente, e daí então, que bom que nós conseguimos socorrer muitas pessoas que estavam em situação de abuso sexual e precisavam de cuidado, precisavam de acolhimento, precisavam de justiça também. Tinha gente que precisava também que a gente denunciasse, que a gente envolvesse as comissões de direitos humanos, que a gente envolvesse, além do Congresso, a Assembleia Legislativa, a polícia, o comando da polícia da Bahia, do Estado da Bahia,
que a gente envolvesse quem mais, Ana Maiane? Socorro, os ministros do Lula, nós estamos com Silvio Almeida, com Flávio Dino, com a Nízia Andrade, nós estamos com Cida, com a Aniele Franco, a gente está aí com uma galera muito forte, trabalhando mesmo para romper com as cadeias que estão prendendo as pessoas que vivem um abuso sexual. E aí a gente ficou pensando muito mais, assim, que o abuso sexual é para além daquilo que a criança vivencia no momento. Vai para além daquela situação horrível que eu vivenciei. Se vocês quiserem, podem me entrevistar, eu conto para vocês o que eu passei. Se meu filho estivesse me dirigindo, ia dizer, cale a boca, mãe, pelo amor de Deus. Mas eu ia contar para vocês poderem fazer uma leitura a partir de mim, vocês dizerem por isso que você sente isso e mais aquilo. Então, nós estamos aqui com a doutora Patrícia, que é médica da família e comunidade, com o psicólogo Arthur Leão Neto e com a doutora Ana Maiane, mas eles aqui vão se apresentar e dizer quem é cada um deles. Quem é a doutora Patrícia? E boa noite, Patrícia. Boa noite, Célia. Boa noite todo mundo. Ana, Arthur, quem está assistindo a gente. Eu sou Patrícia Braz, eu sou médica de família e comunidade, moro no interior de São Paulo. E o médico de família ele acaba atendendo todas as faixas etárias e todo tipo de pessoa, né, ao longo da vida, mas eu me identifico muito com a questão da saúde da mulher, sempre me identifiquei na minha prática, né, desde que terminei a residência. E as questões de violência também sempre me chamaram bastante atenção. Já trabalhei em consultório na rua, né, já tive algumas experiências aí com isso. E faz um tempo, né, faz pouquinho tempo que eu conheci a bancada, né, e adorei o projeto e estou aqui junto, né, e aí agradecer a Célia principalmente por essa oportunidade de juntar gente do país inteiro, né, acolhendo mulheres em situação de violência e o tanto que a gente aprende também com os colegas. Eu acho que essa troca ela é muito rica, né, e inclusive para além da medicina, né, eu tenho um projeto que é o Batuque de Marias, que é uma questão que relaciona a música com o empoderamento feminino, né, um bloco de carnaval só de mulheres. Então, acho que todos os espaços que a gente possa ter para fortalecer mulheres é importante até para a gente prevenir violência também. E esse tema de hoje é bastante importante. Quem é Arthur Leão Neto? Boa noite, Arthur. Boa noite, primeiramente. Também aqui do interior de São Paulo, psicólogo, trabalho como funcionário público no Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, e um espaço criado por solicitação de orçamento participativo, que nas administrações do PT, aqui elas têm grande relevância, bastante participação, legitimidade, então as pessoas costumam participar bastante. E aí, finalmente, em 2019, aliás, no final de 2018, ela foi inaugurada. Em 2019, ela começa oficialmente as ações, mas antes ainda, já havia assessoria especial para as políticas LGBTQIAP+. Então, hoje eles trabalham juntos. E ter espaços como estes, entrei recentemente aqui na bancada, é muito importante porque houve um aumento significativo agora nessa época da pandemia, não só porque as pessoas estão, de fato, se empoderando dos seus direitos e indo em busca, né, desses direitos, mas também porque, e isto em vários segmentos, e muitos colegas reclamam bastante sobre a impressão que tem de um recrudescimento das habilidades sociais e das consequências que isto traz no dia a dia das pessoas, especialmente nas violências e nas violações, e as sexuais são bastante significativas. Então, hoje vamos abordar mais diretamente este assunto. Que é incômodo, mas é importante
importantíssimo de nós falarmos a respeito. Gratidão por estar aqui com a gente, gratidão por estar na bancada. A bancada feminina, feminista, LGBT e plural, vocês acham que não tem homens que querem nos ajudar? Ah, mas tem sim. A gente tem o doutor Luiz Vittai, a gente tem também o doutor, como chamam vocês de doutor, devem te chamar assim no consultório, o psicólogo Arthur Leão Neto. A gente tem homens que se preocupam com a nossa causa. Quem é a doutora Maiane? Logo após a doutora Maiane falar sobre quem é a doutora Maiane, ela pode nos dizer qual é, fazer a introdução da nossa live. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana. Eu sou mãe, eu sou avó. Eu sou uma mulher que esperanceia outros mundos possíveis para que as crianças habitem. Eu sou uma inveterada sonhadora. Eu chego à universidade aos 50 anos. Então, a gente também pode pensar em espaços que podem ser ocupados por mulheres, quando essas mulheres acharem que esse espaço é o espaço que elas querem. E eu sou uma bonequeira, uma artista, uma arteira, uma brincante. E eu chego na universidade com o desejo de trabalhar as bonecas com as crianças. Mas veja, as pesquisas me levaram por outros caminhos. As bonecas não faziam sentido naquele contexto de vulnerabilidade, de violência, né? Elas adquiriram outro sentido para as crianças e me mostraram que era importante nós ampliarmos o mundo, ampliarmos o olhar, vermos para além daquilo que nos é mostrado no nosso dia a dia. Então, através do mestrado, eu pude dar escuta às crianças, uma escuta afetuosa e aprendente, como nos diz Paulo Freire, como nos ensinou Paulo Freire e continua a nos ensinar. E me deixei atravessar pela fala dessas crianças. E elas me mostraram que nós estamos desatentos em relação a elas, que nós estamos dando poucas escutas às demandas delas, que nós precisamos colocá-las num lugar de protagonismo. Afinal, elas são sujeitos de direito e elas têm o direito de opinar, de falar, de ser ouvidas no seu lugar de fala. Então, depois a gente precisa trabalhar um pouquinho e discutir adultocentrismo, né? Por que o adulto sempre acha que pode falar pela criança. Mas, voltando à nossa live de hoje eu sou doutoranda, né? E eu vou, para além das violências, pensar um pouquinho dos sonhos. Eu vou pensar gênero, eu vou pensar currículo e eu vou pensar diferenças, tá bem? Dentro do contexto da escola. Para a noite de hoje, eu gostaria muito de provocar vocês. O Arthur não está me ouvindo. Eu também não estava ouvindo o Arthur, viu, Arthur? Então eu vou sair daqui a pouquinho. Assim que eu fizer a apresentação, eu saio e volto de novo, tá bem? Mas eu já queria introduzir a importante live que nós estamos fazendo hoje. Para que nós estamos aqui? Vocês sabiam que 130 crianças, no mínimo, sofrem violência sexual por hora no Brasil? Vocês já pensaram nessa quantidade? Porque às vezes nós ficamos falando por dia, gente. 130 crianças por dia, são 5 crianças por hora. E nós acabamos perdendo isso que são notificados. Veja bem, olha a importância. Porque a subnotificação da violência contra crianças é enorme. E também existe uma grande perda nas notificações quando elas envolvem somente escritas de abuso e se confundem com os abusos contra a mulher adulta. Então, nós precisamos discutir uma violência que é praticamente uma epidemia que acontece no Brasil. Veja a importância disso que nós estamos falando. Nós não levamos a sério, e principalmente pensando em questões de saúde pública, sim. Não é só violência, é saúde pública que nós estamos falando. Quantas crianças que estão sendo, por dia, por hora, vítimas de abusos e violência. E essas violências vão impactar pela vida
todo esse indivíduo. Ela vai carregar dores, ela vai carregar emoções, ela vai carregar sentimentos, que muitas vezes ela não sabe como lidar. Ela não sabe, muitas vezes, nem como associar aquilo à violência que ela viveu no passado. Então, esse convite para o diálogo que nós estamos fazendo a vocês hoje é um momento para nós pararmos e refletirmos sobre a importância de nós conseguirmos pensar juntos formas tanto de acolher as crianças, formas de nós dialogarmos com essas crianças para que mais cedo, e assim, até que não aconteçam esses casos, e aí como está sendo escrito aqui, a escola tem um papel importantíssimo nesse quesito. Para muitas crianças, a escola é a única forma de sair dessa situação de violência, visto que mais de 85% dos casos a violência acontece dentro de casa, sim, um assédio horizontal. Essa violência, gente, ela não acontece longe do âmbito familiar da criança, fora da rede, em grande, enorme parte dos casos. A violência contra a criança acontece no círculo íntimo da criança. Mais de 75% dos casos, o assédio acontece pelo pai, pelo padrasto e pelo avô. Vejam a importância de nós proporcionarmos às crianças uma escuta que possibilite a ela relatar situações em que ela não está sabendo lidar. E, para além disso, nós temos que pensar como acolher esse corpo, né? Esse corpo que muitas vezes não soube lidar com tudo isso e acabou guardando isso dentro de si e daí vem muitos problemas físicos, emocionais, psicológicos, sexuais e tudo mais. Eu acho que eu já falei bastante, né? Chega por enquanto, acho que tá bom. Vou dar uma saidinha para que Arthur me ouça e para que eu ouça Arthur, tá bem? Tu me acolhe de novo, dona Célia, que eu vou sair e entrar, tá? Joia. Gente, peço desculpas, saí rapidamente, deve se passar por um tratamento, a Alisson está falando. Eu saí, oi Cida, um grande abraço, querida. Vamos buscar o carregador do computador que eu vi que estava descarregando aqui. Mas a gente tem a primeira pergunta para os dois, né? Cada um responde a partir do seu ponto de vista. As pessoas, no geral, a gente pegou um relato recente de uma menina que sofreu abusos a partir de 6 anos de idade, só com 11 anos, 7 é psicólogo, né, Alisson? Um grande abraço para você. Um colega seu aí, Arthur, te assistindo. Então, só com 11 anos de idade é que ela percebeu que estava sofrendo abuso sexual, mas ela só tinha 6 anos de idade, já aceitei o convite da Ana aí. É que ela veio entender o que estava acontecendo. E tem pessoas que passam por isso e que não compreendem, né? Nem imaginam que era aquilo, né? Por incrível que pareça. Tem muita gente adulta que quando a gente fala diz, meu Deus, eu estava sofrendo abuso, então eu não sabia. E a primeira pergunta é, quais são as consequências para a vida dessa pessoa? Eu faria perguntas mais específicas, assim, mas se vocês quiserem falar de um modo geral, depois a gente vai entrando no miúdo aí, no mérito, como diria a doutora Gabriela, no mérito da questão. Então acho que eu vou começar a falar. Eu pensei em começar, né, por questões que são mais visíveis e mais fáceis da gente identificar como consequências de um abuso sexual. Porque na medicina é muito difícil a gente fazer uma relação causal assim, muito direta, né? Falar assim, essa pessoa, eu estou atendendo ela na fase adulta, ela tem uma doença X e eu relaciono diretamente com o abuso que ela sofreu na infância. É muito difícil a gente ter essa linha tão direta, né? Então a gente sabe que sofrer abusos na infância, numa fase de formação, tanto do próprio corpo quanto da formação psíquica da pessoa, isso vai trazer consequências importantes para a vida dela. Mas quais consequências isso vai trazer é muito individual, tanto das características pessoais,
da idade que essa pessoa sofreu a violência, que tipo de violência, por quanto tempo essa pessoa ficou exposta a essa violência, se além da violência sexual ela também foi exposta a uma violência física, enfim, né, todo um contexto, aí, como que ela foi acolhida quando identificou a violência e relatou para algum adulto próximo. Todos esses fatores vão influenciar nas consequências desse abuso na infância ao longo da vida, né? Mas eu queria destacar 3 consequências que eu acho que são bem claras, né, e que eu acho que é importante, né? Então, primeiro a gente pensar na questão da gravidez, né? Então, achei interessante eu trazer o dado, né, de que o estupro, né, considerado meninas abaixo de 14 anos, se você tem relação sexual, é considerado como crime, né, como estupro. E no Brasil, no ano de 2021, foram em torno de 17 mil meninas que foram mães com menos de 14 anos. Né? Isso sem contar todas as que, de repente, sofreram um aborto espontâneo ou tiveram acesso, aí, de repente, a um aborto legal. Então, aí, em torno de 20 mil meninas abaixo de 14 anos foram mães no Brasil no ano de 2021. Então, todas elas foram, de alguma forma, expostas a uma violência e que, muitas vezes, nem identificaram. Porque a gente também sabe que o Brasil é um dos campeões de casamento da infância, né? Então, em muitas culturas, em muitas cidades, casar com menos de 14 anos é uma coisa normal, né? Por exemplo, a minha mãe nasceu no interior da Bahia e ela veio para São Paulo com 13 anos e ela dá esse relato que ela saiu de lá porque ela sabia que ela estava chegando na fase de casar e se ela casasse e começasse a ter filho, ela sabia que ela não ia conseguir sair de lá. Então, isso na década de 70, ela já tinha essa consciência de que provavelmente era o destino dela. Então, essa questão da gravidez e até a dificuldade, às vezes, do acesso a um aborto legal. A gente sabe, a gente vira e mexe, tem acesso a casos. E não só a consequência do risco que a menina corre de levar uma gravidez até o final, de consequências físicas, de aumento de risco de hipertensão, mortalidade materna, mortalidade infantil, mas também todas as consequências para a vida inteira, né, de ser mãe numa fase tão precoce da vida, né? Então, essa questão da gravidez, eu acho que é importante trazer. A questão das ISTs, né? Então, também sempre que a gente aborda uma criança que é vítima de abuso sexual, a gente tem que pensar que ela foi exposta a doenças que podem ter consequência para ela para a vida toda, como infertilidade, né? Caso de clamídia, gonorreia, sífilis, que pode ter consequências graves, HIV, HPV, todas as ISTs aí que essas crianças são expostas e que precisa de alguma forma ser identificada e tratada caso seja, né, detectada, né? E outra questão das lesões físicas. Então, dependendo da idade da criança e da forma que esse abuso é cometido, muitas crianças, inclusive, vão a óbito. E também não é incomum a gente entrar em contato com esses casos de crianças de meses, né, às vezes que vão a óbito por conta de uma lesão importante interna, de órgãos internos, tudo que levam a um óbito, ou mesmo que não leve a óbito, pode causar lesões que vão trazer consequências para o resto da vida pensando aí mais nas meninas, né, mas nos meninos também. Por exemplo, às vezes você tem uma fístula, né, pensando no aparelho genital feminino, a gente tem ali muito próximo, né, o aparelho urinário e do intestino, né? Então, às vezes pode ter alguma fístula que essa mulher, por exemplo, essa menina depois pode ficar com uma perda de fezes ou de urina pela vagina, por exemplo. Então, assim, tem várias questões até que a gente às vezes nem para pensar, mas que podem acontecer e que têm consequências a longo prazo. E aí todas as doenças, os transtornos mentais, que aí acho que vou deixar o Arthur falar um pouquinho, né, sobre isso, que é mais a área dele, mas depois eu posso complementar também com algumas questões que aí a gente pode pensar nessas consequências mais ao longo da vida mesmo. E menos, às vezes, perceptíveis e claras da gente identificar e relacionar com o abuso sexual. Pois não, Arthur. É com você, pode falar. Oi, Té, um grande abraço. Já percebi que você está aí, que eu não quis falar seu nome. Você está guardada. Será que o Arthur está ouvindo a gente? Arthur, está me ouvindo?
me ouve, Arthur? Acho que não. Eu acho que é para ele trocar o... Oi, Jamile. Acho que é para ele trocar o É, microfone. eu estava acompanhando. ah, sim, estou ouvindo. Sim, agora estou ouvindo. Assim, é, Então é com você agora. Pode dar sua resposta. sim. Até complementando, né, o que a Patrícia estava falando a respeito da gravidez, há regiões no norte e no nordeste do país, especialmente, que o casamento ele só ocorre quando a menina comprova que é capaz de reproduzir, né? Que é capaz de engravidar. Então é muito comum que acabe tendo um irmão filho ou uma irmã filha. Tô E chocada. isso, Juro. Tô chocada. Isso eu não sabia, doutora Ana. Pode falar. né? Então, isto é perturbador você ouvir algo desta maneira, né? Mas acontece. E as consequências para toda a vida, elas são das mais diversas. É muito difícil você estabelecer, salvo estas que a Patrícia colocou, consequências diretas, né? A maior parte delas você acaba descobrindo numa escuta qualificada em que exista uma relação de empatia, de confiança, porque costumam ser eventos tão dolorosos e tão difíceis que até mesmo relembrar é colocado como numa espécie de caixinha psíquica e lá fica muito bem guardadinho e é de dificílimo acesso. Mas nós temos, por exemplo, casos dos transtornos alimentares, sejam a obesidade ou a anorexia. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, me aproximar de uma estética do desejável na cultura em que eu estou. Pelo contrário, eu preciso me distanciar ao máximo dessa estética do desejável, exatamente como uma maneira de autoproteção. Existem os transtornos de humor, e aí é um leque bastante amplo, né? A depressão, a ansiedade, o estresse, como os mais comuns. Cada um deles se desdobra em um leque de possibilidades, mas acaba que a pessoa ela evita o contato ou estabelecimento de relações afetivos sexuais. Então, ela passa a se dedicar ao trabalho, ao workaholic, né? Passa a se dedicar ao trabalho e lá fica e não quer saber de maneira nenhuma de qualquer outra relação. Ou o contrário, acaba tomando para si como que uma maneira de explorar a sexualidade aí ao máximo. Então, com relações que muitas vezes acabam reencenando a violência que essa pessoa experienciou. É muito menos comum, mas existem sim casos de mulheres que acabaram violentando sexualmente, como aqui mesmo, na cidade em que eu resido, caso, né, por exemplo, da genitora obrigando o filho mais velho a manter relação sexual com ela.
né? Quer dizer, Com ela, com a mãe. com ela, a mãe, com a própria genitora, né? Então, quer dizer, isso é uma maneira de violência e que, sim, acontece e não acontece longe da gente, não. Está muito, muito perto. E as possibilidades são muitas, as de acometimento. Boa parte das pessoas que elas acabam encenando esta violência, este abuso sexual, também foram abusadas. É muito comum, não estou dizendo que todas, mas é muito comum que pessoas que foram ou sofreram este abuso tornem-se, quando adultas, também abusadoras. Né? E mesmo expondo, como já fiquei sabendo, em caso clínico, a própria filha ou as filhas a esta espécie de prostituição para conseguir alimento, para conseguir droga, para conseguir, enfim, algum benefício que não necessariamente para a família. Isso acontece, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, o cenário é um cenário que tem se demonstrado cada vez mais importante para que se fale em todos os âmbitos da sociedade. E a escola, especialmente, né, a Ana com a educação, né, vê todos os dias, quer dizer, é importantíssimo a educação sexual nas escolas também para auxiliar as crianças a se protegerem, a ajudá-las a desenvolver mecanismos que possam permitir a elas dizer, caso já tenham sido ou estejam sendo violentadas, e de evitar abusos. A proteção do próprio corpo, dessa integridade, para quem dizer, estabelecer essa relação de confiança, porque, como muito comumente, estas agressões ocorrem intrafamiliar, ou então com pessoas muito próximas à família, ela não se sente segura para falar dentro da família, que muito comumente acaba escondendo ou aceitando, por N motivos. N motivos. Então, alguém de fora da família, e a escola pode ser este local de oferecimento, de escuta e de acolhimento para que os equipamentos oferecidos pelas políticas públicas e pelo Estado sirvam como proteção para esta criança. Doutora Ana, vou te pedir para fazer a segunda pergunta. Porque eles ficam falando e eu fico internalizando aqui cada coisa e pensando em soluções. Eu sou desse tipo, gente. Se me der um problema, eu fico pensando na solução. Eu já fico pensando aqui, meu pai, como é que a gente vai resolver isso? Jesus valei. Olha, gente, é assim, a gente olhando para esse quadro, eu faço uma analogia com uma cebola, sabe? É uma coisa tão absurda, mas eu acho que é a melhor forma para as pessoas entenderem. São camadas, 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 e que a gente acaba olhando para o caso e vendo só aquela casquinha externa e achando que é só aquilo, e na verdade tem muita coisa envolvida. E muita coisa que fica escondida lá no centro da pessoa que sofreu essa violência, né? Vocês podem ter... Nossa, eu fico aqui, eu ouvi vocês, Patrícia e Arthur, e fico pensando nos rostinhos das crianças, sabe? Sim, elas se sentem culpadas, elas não entendem o que elas estão vivenciando, e isso é muito sério, porque vai fazer com que ela guarde muito mais fácil tudo isso, esconda, porque ela vai sentir dor, ela vai sentir incômodo,
muitas vezes, não é muitas vezes, gente, na grande maioria das vezes, o abusador usa do amor, do carinho, da sensibilidade para poder abusar dessa criança. Ele não usa de violência. Não pensem que a maioria dos abusadores vão ser violentos, muito pelo contrário. Os abusadores, eles sabem manipular as suas vítimas. Eles acolhem, eles a tornam querida, amada, protegida, a criança especial. E aí, quando vem o abuso, a criança não entende aquilo. Ela não consegue emocionalmente lidar com aquilo. E acontece toda uma confusão interna, ela mistura o amor que ela trocava com esse abusador, com esse sentimento de incômodo, de dor. Por que é errado? Por que eu tenho que esconder? Por que eu não posso? Por que está me doendo? Né? Tudo isso vai causar uma série de problemas internos na conformação da subjetividade, das identidades, que é um pouco do que a Patrícia e o Arthur foram falando, né? Mas eu gostaria de puxar um pouquinho. Isso é uma questão de saúde pública. Porque essas pessoas vão demandar tratamento pela vida toda. Se não querem pensar na questão individual, vão pensar na saúde pública como uma epidemia. Doutora Patrícia, doutor Arthur, como tratar essa epidemia no Brasil? É difícil, né? Porque é um problema bastante complexo, né? Eu acho que são duas frentes. Uma é a gente fazer a identificação o mais precoce possível das crianças que estão sofrendo já algum abuso, porque a grande maioria dos casos são casos crônicos, né? Então, quando chega, às vezes no serviço de saúde, principalmente, já tem um tempo que isso está acontecendo, ou quando a criança já vai ficando mais velha, em algum momento tem acesso à educação sexual, a algum lugar na escola, por exemplo, sente a vontade para falar e consegue fazer vínculo com outro adulto e contar, e aí a gente consegue ter alguma abordagem, né? Então, é isso, assim, todas as instituições que lidam com crianças, que elas estejam preparadas para identificar as alterações de comportamento, porque a criança, de alguma forma, ela sempre vai mostrar alguma coisa. E é muito interessante, assim, a gente na saúde, muitas vezes os pais trazem a criança para o tratamento e a gente sabe que a criança, ela na verdade está mostrando algum problema de uma dinâmica familiar, provavelmente, né? Não necessariamente um abuso sexual, mas alguma questão que está acontecendo nessa família que está... o sintoma está aparecendo na criança, que acaba sendo o elo mais frágil ali dessa família. Então, todo mundo que lida com criança tem que estar atento a isso, porque isso acontece em todos os tipos de família, em todos os lugares. Então, também dá para a gente achar que é só com pessoas pobres que isso acontece, ou com pessoas que, enfim, né, a gente acha que isso não acontece em lugares mais abastados, vamos dizer assim, mas é extremamente comum e frequente, também acontece em qualquer lugar, independente de classe social, status, formação educacional, enfim. Então, todo mundo que trabalha com criança tem que estar atento a isso e olhar se tiver algum sinal, investigar e, se detectar, denunciar, né? A gente tem uma obrigação ética de denunciar esses casos para que as ações elas possam ser tomadas, né? E aí a gente poder cuidar dessa criança, tanto nas questões físicas, como eu já falei, de risco de gravidez, de doenças e tal, mas também, principalmente, da questão psicológica, de tirar essa criança do local onde ela está sendo abusada, né? Muitas vezes é dentro do lar, como vocês já falaram, né? Então isso é apagar o incêndio, né? E acho que a gente tem que pensar muito na prevenção, que é o que a Ana já falou no começo, de como a gente enxerga a infância, como que as crianças são tratadas, né? Muitas vezes não valorizadas, não reconhecidas, enfim. Do adultocentrismo, até que a Ana usou esse termo, né? Então tem essa questão do papel da infância na sociedade, como que a gente trata as crianças, muitas vezes desvalorizando o que elas falam, dizendo muitas vezes que pode ser uma fantasia,
enfim, né, desqualificando aquele incômodo, né? E é muito interessante pegar relatos de mulheres, ou, enfim, de crianças que foram vítimas de violência na idade adulta, e muito da repercussão disso para a pessoa tem a ver com como ela foi acolhida. Tem muitos relatos de pessoas que falam: minha família me acolheu, me protegeu, acreditou naquilo que eu estava falando, foi atrás, enfim, e a gente consegue minimizar os efeitos. Lógico que não dá para apagar, mas minimizar os efeitos do abuso na infância, né? E a questão assim primordial que a gente precisa para ontem, que é um tema bastante polêmico, porque entra muito moralismo nisso, é a educação sexual na escola, né? Assim, as crianças precisam, desde muito cedo, entenderem a questão do corpo, né? E em nenhum momento vai se ensinar uma criança ou um adolescente a transar, mas identificar as partes íntimas do seu corpo, identificar quem pode tocar, de que forma pode tocar e reagir caso sofra por algum abuso, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e eu faço isso com ela há muito tempo, né? E ela já me relatou situações que foi imediato, né? Dela, de um amiguinho tocar na parte íntima dela e ela reagir, né? E procurar o adulto mais próximo, relatar, né? E a gente valorizar quando a criança vir trazer uma informação assim pra gente. Eu acho que essas questões, para mim, são as mais importantes, né? Que a gente tem que mudar para proteger nossas crianças, porque as crianças estão expostas à violência, né, de forma excessiva na nossa sociedade. Antes do doutor Arthur responder, eu queria agradecer ao perfil Três Meninas, que está colaborando muito com alguns comentários, vocês prestem atenção. Agradecer a De Alisson, que também está contribuindo bastante, e a Jamile também, né? A Jamile falou que às vezes acontecem situações de trocas, né? Eles costumam dar dinheiro para as crianças. Eu acho que o De Alisson falou do medo da criança falar e se sentir aculpada, né? E as Três Meninas também falam sobre isso, que uma das partes mais difíceis é a criança contar que isso está acontecendo com ela. E aí é preciso que haja mesmo esse vínculo de confiança entre os pais e a criança, para a criança poder te contar o que está acontecendo. Oi, Amanda. Amanda da nossa bancada está aí também, é a nossa roteirista, que faz os pontos todas as quartas-feiras. Pois não, doutor Arthur? E até continuando, né, o que a Patrícia colocou, de fato, na criança é muito evidente a mudança de comportamento quando esta violência ocorre, quando esta violação ocorre. Porque a criança, ela experiencia uma ambiguidade na relação. Que ambiguidade é esta? Ela, ao mesmo tempo, percebe e entende que aquilo não deveria estar acontecendo, mas ela também estabelece uma relação de descoberta de algo que pode ser bom. Ela vive os dois ao mesmo tempo. Então, isto aliado, como a maior parte das vezes acontece, que parte de alguém emocionalmente próxima e significativa para ela. Então, há uma confusão de sentimentos e uma perturbação que geralmente colocam essa criança numa mudança de comportamento bastante sensível, é muito perceptível essa mudança de embotamento, muito comum. Então, era uma criança muito ativa, por vezes falante, e aí ela acaba se retraindo, né? Quase como se virasse a chavinha. Assim, ela muda, ou então ela passa a assumir comportamentos mais de agressividade, de rompantes, de sair correndo, gritar, até mesmo de bater.
isso pode acontecer. Arthur, caso encerre, é porque o Instagram vai encerrar e a gente